que a moçada vai acompanhar agora são sistemas agrícolas. Você viu lá os sistemas de produção agrícola intensivo e extensivo. Então vamos agora aos sistemas agrícolas. Então, o que é o sistema agrícola? É o modo como o produtor ele vai realizar a atividade agrícola. Isso, claro, em uma determinada área. Então, de acordo com a forma, o modo como ele realiza a atividade agrícola, os sistemas eles podem ser a agricultura itinerante, nós já vamos conhecer pontos, né, sobre cada um desses sistemas, a agricultura camponesa, a agricultura de jardinagem, o sistema de plantation e, claro, a moderna empresa agrícola, nós chamamos de agricultura moderna, e aí envolve, né, pelo próprio nome já sugerindo, não é, um grande investimento. Né? O principal elemento aí com certeza é o capital. Então vamos lá, vamos partir para a agricultura itinerante. Itinerante, esse sistema também pode ser chamado de coivara, tá? Porque na realidade é um sistema muito parecido com a prática de cultivo feito pelo índio, tá? Você tem esse sistema muito comum em países subdesenvolvidos, principalmente no continente africano, asiático e latino-americano, tá? Um baixo nível tecnológico, então é um sistema bem primitivo, bastante rudimentar, com muito pouco conhecimento, com técnicas muito tradicionais, né? Que é a prática da queimada, aí principalmente, uma prática que teria necessidade de ser abolida completamente, né? Porque a queimada ela causa um processo de esgotamento precoce do solo, então existe uma grande falta de conservação de solo nesse sistema de produção, não existe investimento, então não existe capital, né? Porque são pequenos produtores, são pequenos agricultores, são propriedades pequenas e normalmente esse tipo de sistema ele é feito para o consumo próprio. A gente chama isso de subsistência. Então envolve a família trabalhando e eles vão produzir, né, aquilo que é necessário para o seu sustento. Então a organização dele é familiar. Tá? É plantar para consumir, né? Para sobreviver. Tá? Então, realmente essa é uma prática bem simples, né? Sem muito conhecimento, sem muita, né? Não existe praticamente nenhuma tecnologia aqui sendo aplicada. Tá? É para consumo próprio. Tá? Se tiver algum excedente, tipo assim, é coisa pequena que não gera mercado, não gera comércio. A agricultura camponesa. Tá? Aí já é um pouco diferente, porque a agricultura camponesa, o principal fundamento dela é um trabalho não assalariado. Tá? Então, significa, né, o trabalho é feito, existe uma relação de trabalho, mas ela não é capitalista. Então, isso você tem nas pequenas propriedades sendo praticada. Existe o sistema que eles chamam de parceria, né? Quando existem acordos feitos entre o dono da propriedade e aquele que vai lá para, né, o camponês que vai lá para trabalhar, que vai lá para produzir, vai tentar, né, tirar a sua sobrevivência de lá através de comércio, de mercado, porque aí sim vai existir um mercado. Né? Normalmente você vê isso nas feiras, né? São os produtores, né? São os camponeses. Tá? Sistema de parceria ou de arrendamento, né? Que é tanto a parceria como o arrendamento são modos de exploração indireta, tá? Ou seja, não são feitas pelos donos da propriedade. Né? No sistema de parceria é um acordo e no sistema de arrendamento existe um pagamento, como se faz, né, para alugar uma casa, uma loja, enfim, se aluga terras. Tá? Então não existe investimento feito pelo governo, ou seja, não existe um apoio, não é? Créditos, enfim, que favoreça, que facilite um pouco mais o trabalho desse tipo de sistema. E claro que a produtividade dentro desse aspecto ela vai ser muito baixa. Não é? Por quê? Porque não há investimento, não há tecnologia, não existe muito aperfeiçoamento na prática desse sistema.
tá? Então, claro que também é um destaque aí para países, né, subdesenvolvidos. Tá? Aqui você vê, é um ambiente de feira, o que você vê ali é o camponês vendendo o produto que ele cultivou, tá? E tentando daí tirar né, a sua renda, a sua sobrevivência, certo? Aí nós temos a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, ela é típica, tá, do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente. Então, países como a China, Indonésia, Tailândia, Malásia, Japão, né, são países que praticam, né, que utilizam esse sistema. Usa muita gente para trabalhar, então um uso intenso de mão de obra, tá? A produção é voltada para o mercado interno, então eles cultivam normalmente alimentos que vão ser consumidos pela própria população, tá? Utilizam espaços pequenos, tá? Qualquer área onde seja possível produzir alimentos. Então aqui você não vai ter grandes áreas, grandes espaços. Eles procuram aproveitar os pequenos espaços existentes. Tá? Por isso ela é chamada jardinagem. A ideia é entender como se fosse um jardim. Né? Então é algo pequeno em termos de área, mas ali se produz ou busca, né, ter produção e o melhor possível, é claro, para abastecer o mercado interno. Tá? Nesse caso, você tem, né, uma atividade que gera empregos. Então, ela vai gerar justamente para quem vive no campo. Então, esse é onde você tem o famoso trabalhador volante, né? Aqui no Brasil a gente chama de boia fria, né? Aquele que trabalha nessas propriedades, né? Recebendo um pagamento pela jornada de trabalho que tem, tá? Aqui você vê, é muito comum esse tipo de estrutura lá na Ásia. Esse é o cultivo, né? Aqui é de arroz, é o chamado arroz de várzea. Então você vê essa lâmina de água, né? Isso é uma área de várzea, o nome já diz, é uma área de inundação, tá? Então realmente essa água permanece por aí. E aí eles plantam, né, o arroz e depois fazem a colheita. Então veja, usar a máquina que é impossível. Então, por isso a necessidade aí, né, da mão de obra, né, para produzir, né? E o que se produz aqui abastece o mercado interno. Beleza? Sistema de plantation. O sistema de plantation sempre você vai relacionar ao processo de colonização, tá? No sistema de plantation, o que nós temos é a influência do colonizador, tá? Então, pelo sistema de plantation, nós temos aí as chamadas monoculturas de exportação. É o cultivo de um produto só, um produto de grande valor de mercado, e esse produto ele é cultivado para abastecer o mercado externo. Ele não é usado para o mercado interno. Outro detalhe, no sistema de plantation caracterizam-se os latifúndios, ou seja, as grandes propriedades. A mão de obra ela é assalariada, mas ela é muito barata. Existe um baixo custo de pagamento para essa mão de obra, tá? Então é um sistema que você vai encontrar na África, na Ásia e na América Latina. Por quê? Esse foi o alvo, não é, dos colonizadores, não é? Continente africano, continente asiático e o latino-americano. Existe um investimento muito pequeno em termos de tecnologia, tá? O que se procura é a produção pelo tamanho da área existente, por isso os latifúndios, né? E claro, é um sistema que enriquece quem é dono, tá? O latifundiário, tá? Mas empobrece os trabalhadores rurais, porque existe, na realidade, uma grande exploração dessa mão de obra. E esse sistema, como foi introduzido pelo colonizador, né, normal, né, que a partir daí, como consequência, inclusive, grandes conflitos existentes no campo. Tá? Então, esse é o sistema de plantation. Tá? Tá aqui para você ver a grande área, né, a grande propriedade, né, representando essa modalidade, que é o sistema de plantation.